Para o veto das saidinhas, a gente teve endossando o coro contra o Lula 3 pré-candidatos de esquerda em capitais brasileiras. Porque, Pedro, a taxação das compras foi uma decisão, como a gente falava, acordada entre governo e Câmara. Num dia em que o governo colecionou derrotas no Congresso na votação dos vetos. A gente falava há pouco, a derrubada do veto da saidinha dos presos foi apenas uma das derrotas. Sim. Ontem para o governo. Traz para a gente qual é o cenário, qual é o placar que a gente tem nesse momento para o governo federal nessa articulação política. A gente vai mostrar o panorama, Carol, mas é bom que se diga que foi um acordo para não virar derrota, né? Isso aconteceu não só no caso das blusinhas, porque você se lembra, a ideia do governo federal, e a Débora estava trazendo isso muito bem no caso da taxação das blusinhas, era mais debate e um texto em separado. E entrou. E foi e passou. Tudo bem, Haddad quer dinheiro, precisa de arrecadação. Dentro do governo não tinha um consenso, né? Ok, mas assim, não havia e não há consenso sobre isso. Vamos ver na arte quais foram, então, os acordos e as derrotas por parte do governo no Congresso Nacional. A gente falou da taxação das blusinhas, foi um acordo, mas foi um acordo meio goela abaixo, né, para justamente não virar uma derrota, porque o governo queria amadurecer esse tema para garantir um debate melhor, tanto é que a Débora mostrou aí, ninguém saiu satisfeito dessa história, nem mesmo a indústria nacional que o governo queria prestigiar. Você tem mudanças de regras nos clubes de tiro, um projeto de decreto legislativo que foi aprovado às 11 da noite, não apaga. Depois de todas essas derrotas, ainda veio mais essa. Conversei até com a Laura Carneiro, que é a deputada que foi relatora desse projeto, que me dizia assim, Pedro, não foi uma derrota para o governo, foi um acordo. Porque as regras mudaram, de fato teve uma interlocução, e aí a gente viu até o Ricardo Lewandowski em audiência lá na Comissão de Segurança Pública fazendo essa movimentação. Mas uma pauta super bolsonarista. Todos os bolsonaristas subiram ali no púlpito, na bancada e comemoraram. O Marcos Polon, que é o deputado federal, até chorou na hora de falar da aprovação desse projeto aqui. Então, de fato, foi um acordo, mas era um tema que para o governo era muito mais espinhoso. Em termos de derrotas, a gente teve o veto à punição para as fake news, que poderia se tornar mais um crime, especialmente em um momento eleitoral. Um veto que tinha sido imposto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e foi mantido pelo Congresso Nacional. A gente tem também o veto do Congresso ao uso de dinheiro para aborto, cirurgias de mudança de sexo e temas relacionados à invasão de terras, que basicamente foi uma trava que a oposição colocou no orçamento do Lula para dizer assim, com isso você não vai gastar dinheiro. E aí você teve, portanto, essa decisão do Congresso Nacional a contragosto do governo impondo uma derrota a Lula. E o veto das saidinhas, que a gente já falou aqui, que tem um detalhe curiosíssimo nessa história, Carol, que é o seguinte... Para o veto das saidinhas, a gente teve endossando o coro contra o Lula 3 pré-candidatos de esquerda em capitais brasileiras. Maria do Rosário, do PT, escolhida pelo PT para disputar a Prefeitura de Porto Alegre, Duarte Júnior, do PSB, escolhido por Flávio Dino para disputar a Prefeitura de São Luís do Maranhão, e Tabata Amaral, do PSB, que vai ser candidata, como a gente mostrou aqui na cidade de São Paulo. Fora, por exemplo, Fabiano Contarato, que é senador pelo PT no Espírito Santo, que votou contra as saidinhas. Agora, Pedro, num dia como esse, você coloca no campo das derrotas a aprovação de um convite para que o ministro Paulo Pimenta vá até a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara? Com certeza. Com certeza, o governo precisa tomar muito cuidado com a CCJ, porque ali é um território que, se eles não tiverem articulação política, vão sofrer, Carol.